Ok, meus amigos, vamos então encerrar as notícias do Cruzeiro Esporte Clube, que neste sábado, às 6h30, o jogo do Cruzeiro contra o Inter? 6h30. 6h30. 6h30, né? Mineirão lotado, porque a indicação dos jornalistas esportivos de quase todo o país, né? Não sei a opinião nossa, que eu até vou perguntar a Adriana também, se o Cruzeiro vencer o Internacional, dificilmente tiram o título do Cruzeiro, Adriana? Tá com o pé lá, né? Dificilmente. Aí são 9 pontos, 3 vitórias. E aí desembalar o Cruzeiro vai ser complicado. Exatamente. Então, o torcedor do Cruzeiro, você tem que estar presente. É muito importante. Não é que o torcedor ganha jogo, mas o incentivo leva os jogadores a se entregarem um pouco mais, ter mais atenção, lutar mais, né, Guilherme? Eu acho que a motivação pelo jogo importante já torna o clima diferente. Então, o Cruzeiro tem mais uma decisão pela frente, precisa vencer. Por quê? Porque os grandes jogos, o Cruzeiro não foi tão bem esse ano. Perdeu o Clássico com o Atlético, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Corinthians. E desses times que estão brigando na ponta, ele venceu o Grêmio e empatou com o Fluminense. Então, é hora de vencer o Internacional, conquistar mais 3 pontos para ter uma tranquilidade maior na ponta da tabela. E o Cruzeiro ainda tem mais uma coisa boa. O Sacha do Internacional não vai jogar. Vamos falar daqui a pouquinho, né? Mas o Xuxa jogou ontem, hein? Hein? O Xuxa jogou Guilherme ontem. tá tão engraçadinho. Meus amigos, quero falar para vocês da Samp Minas Assistência Médica, que é um plano de saúde ideal para a sua empresa, está no mercado há mais de 20 anos, portanto apta a atender da melhor maneira possível. A Samp Minas Assistência Médica tem uma excelente rede de atendimento, 2 centros médicos próprios, bem localizados aqui na vizinha cidade de Contagem, no centro de Belo Horizonte, pertinho da Praça 7, tá bom? Então não deixe de entrar em contato se você quer economizar, porque a Samp Minas Assistência Médica, estou dizendo para vocês com sinceridade e honestidade, tem tudo que os outros planos de saúde têm, mas cobra muito menos, tá bom? Para favorecer a você, empresário vencedor. Entre em contato, os dados estão na tela para você. Eu vou chamar o Marcelo Oliveira para falar a respeito da vitória do Cruzeiro ontem à noite. Vendeu caro porque marcou muito e combinando com uma noite nossa que não erramos um pouco a parte técnica, um pouquinho mais de inspiração dos jogadores importantes ali do meio para frente. Nós não tivemos uma jogadinha individual, poucas vezes, assim, uma tabela curta. E o lado do campo estava muito marcado, os laterais acompanhados até o final. E por isso que tiramos um volante, botamos o Marlone um pouco para trás. Eu achei que melhorou a mobilidade do time. E, naturalmente, que a gente pensava que era importante primeiro vencer a partida e depois, de forma natural, tentar fazer um placar mais ampliado. Não foi possível assim, temos que, na partida de volta, mobilizar muito, porque eles também vão fazer isso e vão dar a vida lá, achando que é possível ganhar do Cruzeiro. Nós temos um gol, uma vitória e podemos buscar a classificação sim. Ok, Marcelo Oliveira, parabéns pelo seu trabalho. Gente, ponto M, homem elegante, ponto M é o melhor conceito em moda masculina, nos principais e melhores shoppings de BH, lá no Shopping Monte Carlo, em Betim. E você sabe, na ponto M você paga em até 6 vezes no cartão, sem um tostão de juros. Ponto M, o conceito em moda masculina. Não deixe de fazer uma visita às lojas Ponto M, que são lindas, maravilhosas, confortáveis, e você é sempre muito bem atendido, hein? Mês novo, promoção nova, daqui a pouco vem promoção para você da Ponto M, tá bom? O doutor Gilvan de Pinho Tavares, né, não ficou satisfeito com o julgamento de ontem, não. Ele vai recorrer. E é ele quem está aqui falando a respeito deste assunto. Eu hoje já conversei com o nosso advogado no Rio e pedi a ele que pedisse que fosse declarado por escrito o voto vencido, que foi um voto muito mais favorável aos clubes, e que o nosso advogado recorresse da decisão, porque a gente não pode concordar que o clube de futebol seja punido sem ter poder de polícia. Nós tivemos aqui, todos vocês assistiram, a imprensa e os vídeos mostraram muito bem as imagens, um policiamento ostensivo muito grande da Polícia Militar, e nem Polícia Militar às vezes consegue conter a tempo os bandidos, os vândalos
que costumam vir ao campo de futebol. Aquilo não é torcedor. A gente tem visto, tem assistido os jogos do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro tem tido um comportamento exemplar. Não tem tido um sinão de torcedor do Cruzeiro durante as partidas do Cruzeiro. Mas aquele dia, como foi jogo de duas torcidas, com um percentual de torcida do clube adversário, a gente sabe que foi feito por parte da torcida adversária uma manobra que a polícia intitulou de cavalo doido. Esses torcedores adversários, torcedores da Galocura, vieram, de certa forma, comportados até chegarem às catracas do Mineirão, onde é que eles teriam que entrar, e ali, quando chegaram, eles partiram em correria desabalada em cima da polícia, confrontaram a polícia, enfrentaram a polícia, machucaram alguns policiais, e inclusive um coronel da Polícia Militar, e passaram alguns, e esses alguns que passaram, sem ser revistados, portavam bombas, sinalizadoras, etc. Mas a polícia foi lá prontamente e reprimiu o fato quando começou a acontecer. O árbitro parou a partida, todo mundo sabe disso, aos 40 minutos do segundo tempo, e pediu as providências e continuou a partida logo em seguida e narrou na súmula que não teve nenhum incidente a mais depois desse que foi originado por estouro de algumas bombas. Algumas das bombas, inclusive, originárias da Polícia Militar, que atirou granada de efeito na moral sobre as polícias, daí é que os estrondos mais fortes. Doutor Gilvar, se posso dar um conselho, deixa para lá, um jogo só, acho, tenho a impressão que não vai ser fatal para o Cruzeiro, porque acho difícil, ele vai ter um desgaste, não sei se ele vai conseguir mudar essa situação, porque falava assim, 10 jogos, em 15, 5 jogos, em 15 jogos, em 20 jogos, levou um. Mas o Cruzeiro e o Atlético, eles enxergam de outra maneira, né? Porque, como eu disse, não adianta também punir os clubes e deixar o responsável pela segurança pública também fora dessas questões. Então, se o Cruzeiro enxerga que tem a condição de reverter a situação, que busque isso na justiça. E o Internacional, gente, que está jogando uma boa bola, diga-se de passagem, teve momentos ruins, o técnico Abel teve até em cima do muro, no telhado, para cair, a torcida chiando, recuperou o futebol, está jogando bem, é o vice-líder, está a 6 pontos do Cruzeiro, e lá só se fala em vitória. O pessoal lá do Sul está achando que o Internacional já ganhou do Cruzeiro. Antes de chamar o Internacional aqui, quero lembrar a vocês que Pedrinho... Uai. Esse é o Wellington Paulista. Ah, voltou Pedrinho Bateria. Falei, gente, eu vi aqui o meu amigo de longa data, Pedrinho. o Wellington Paulista. Mas voltou Pedrinho Baterias. Teleentregas 3429.000, Teleentregas Pedrinho Baterias 3429.000. Deu problema na sua bateria? Não fique nervoso, não fique bravo, pega o telefone, ligue para lá, 5 minutos. A bateria está no seu carro, colocada, e você ainda pode pagar no cartão de crédito, tá bom? Pedrinho Baterias 3429.000. Agora sim, põe na tela aqui a cara do meu amigo, o Wellington Paulista. Gente boa. Ele é boa praça. Lutou pelo Cruzeiro, né? Boa e tal, praça. mas tá lá no Inter agora. Vamos ver o que o Wellington Paulista, que jogou no Cruzeiro, está falando a respeito desse jogo de sábado, gente. Se é para atacar, se é para esperar um pouco, se é para pressionar. Eu acho que o que ele colocar pra gente, a gente vai estar concentrado e focado no que a gente quer, que é lá buscar a vitória a todo momento, para que a gente possa subir um pouquinho mais na tabela. Muito bem, dito isso, meus amigos, a partir de agora, tudo do Galo, que ontem perdeu de 2-0 para o Corinthians. Vinheta do Galo, por favor. Muito bem, meus amigos, então vamos falar do Clube Atlético Mineiro. Essa derrota de ontem poderia perfeitamente ser evitada. O que eu achei interessante é que o jogo de ontem mostrou também, mais uma vez, que o Atlético está jogando um bom futebol. Tá. Não jogou supra-sumo, não. Houve falhas, né? Pode rodar para mim aí, por favor. Mas não jogou mal também. Não foi um futebol ruim. O problema foram os erros individuais, erros de passe, erros de posicionamento da defesa. Nesse lance aí, por exemplo, com o gol do Guerreiro, a zaga do Atlético falhou, o lateral estava fazendo a cobertura do atacante que chegou sozinho de trás e ninguém estava acompanhando. Né? O Guerreiro acertou essa belíssima cabeçada, o Vitor nada pôde fazer. Então o Levir, ele conseguiu acertar bem o Atlético. Não é à toa que ele vinha de 4 vitórias consecutivas. Esse lance foi um lance também, assim, acho que crucial para o jogo, 1-0. Uma derrota por 1-0 seria muito melhor, né? Vamos colocar aí para o Atlético, porque é um resultado muito mais fácil de ser revertido. E agora, essa falha de posicionamento e de saída do Vitor
fez com que o Luciano marcasse o segundo gol e o Corinthians viesse com uma tranquilidade maior, jogando uma pressão para o Atlético no dia 15. Muito bem. Lembrando o seguinte, muita gente tem comentado, mas o Vitor, ele tem crédito. Goleiro não tem negócio de crédito, não. Porque uma falha do Vitor, com todo o crédito que ele tem, não estou dizendo que ele não seja bom goleiro, que ele não tenha salvado o Atlético em muitas... Tudo isso é fato e a gente tem que respeitar. Mas ele tem crédito, falhou, o Atlético perde, e aí? Para que vale o crédito? Crédito é o time como um todo. O time tem crédito, o time acumula gordura, o time pode perder, mas um jogador, principalmente o goleiro, não tem negócio de crédito não, porque falhou, acabou o jogo, perdeu. O problema é que se o zagueiro falha, tem o goleiro para tentar consertar. Se o meio-campo falha, tem o zagueiro e o goleiro. Se o ataque falha, tem o resto do time. Se o goleiro falhar, na maioria das vezes, se não tiver ninguém para fazer uma cobertura, como aconteceu com o Corinthians ontem, vale dizer isso, que o zagueiro do Corinthians tirou a bola em cima da linha, num lance que praticamente o Atlético poderia ter feito um dos gols com o Guilherme e saído na frente, inclusive. Então, assim, o goleiro ele é uma parte crucial, como a gente tem que falar do conjunto. É verdade. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, as últimas notícias do Atlético. Tem notícias que não vão agradar a torcida, tem problema, o zagueiro Leonardo Silva. Vamos falar mais, tá bom? Sobre o Jô também. Tudo isso dentro de 1 minuto e meio, assim que voltarmos desse rápido intervalo. Até já, meus amigos.